Olá, sou Wagner Moraes e vou conduzir você nesse treinamento sobre vendas consultivas. Mas antes quero pedir para você ter em mãos papel e caneta para anotar alguns conteúdos que eu vou passar aqui que não estão nos slides e também para fazer exercícios que eu vou propor durante esse treinamento, ok? Vamos começar? Vendas consultivas, técnicas e atitudes para uma revolução nas vendas. Olha, o mercado mudou, o cliente mudou, o cliente está muito mais exigente. Ele não quer apenas produtos e serviços, ele quer soluções, soluções para melhorar a vida dele, para resolver os seus problemas. E aí não basta mais ser aquele vendedor raiz de antigamente. É necessário ser um consultor, é necessário ter um perfil de consultor para que você consiga entender e atender às necessidades do cliente e chegar ao final fechando o negócio e fidelizando seu cliente. E só assim você vai conseguir fazer realmente uma revolução nas suas vendas. Então esse treinamento tem esse propósito de ensinar aqueles que ainda não são e de fortalecer, né, e de reciclar as técnicas e atitudes daqueles que já são vendedores consultores, na verdade? E, logicamente, propor algumas ideias, alguns conceitos e algumas técnicas e atitudes novas que talvez você não saiba. Ok? Então vamos avançar? Vamos começar então esse treinamento. Eu espero que ele seja muito útil para você. Perfil do consultor de vendas. Bom, para a gente saber o que é um consultor de vendas e como se tornar um consultor de vendas, nós precisamos entender qual é o perfil desse consultor. E para isso eu vou fazer uma comparação. Eu vou comparar o tirador de pedido com o consultor. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Porque vendedor, quero só explicar uma coisa importante. Vendedor é uma profissão. Vendedor não é uma função, não é um cargo, é uma profissão. Profissão, vendedor. Aí você pode estar nessa profissão de vendedor agindo como um tirador de pedido ou como um consultor. E esse curso, logicamente, é para aqueles que querem se tornar consultores e aqueles que já são consultores e querem se aprimorar. Tá? Então, se você já é consultor, você vai reciclar aquilo que você sabe e eventualmente agregar um conteúdo novo que nós vamos passar aqui. Então, comparando para melhor entender o que é um consultor, nada melhor que comparar com aquilo que não é um consultor. Então, um vendedor tirador de pedido, como ele funciona? Bom, o vendedor tirador de pedido ele é um manipulador. A ideia dele é vencer o cliente. Ele tem que usar as artimanhas, estratégias que ele desenvolveu ao longo do tempo e às vezes até algumas empresas ensinam para manipular e conseguir vencer o cliente. Diferente do vendedor consultor, que ele é um orientador. A palavra consultor já diz isso. Ele é orientador. Ele vai orientar o cliente na melhor condição, no melhor preço e no melhor produto ou serviço que se encaixa com a necessidade do cliente. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, sobre encaixar aquele produto, aquele serviço na necessidade do cliente. Então ele presta uma consultoria. O tirador de pedido é um bom orador, ele fala pelos cotovelos e ele fala muito. Ele não deixa o cliente falar. Por quê? Porque ele tem que convencer o cliente, ele tem que, na verdade, vencer o cliente. Então ele fala muito, não escuta o cliente, diferente do consultor que é um bom ouvinte. Ele só vai conseguir entender a necessidade do cliente, descobrir quais são as expectativas e desejos do cliente e orientá-lo no melhor produto ou serviço que ele precisa, se ele o escutar. Então, um bom consultor é um bom ouvinte, nós vamos falar sobre isso também. O vendedor tirador de pedido é esperto, né? Ele sabe tudo, ele manipula, né? Ele fala pra caramba e ele dá nó em pingo d'água. O negócio é envolver o cliente com as suas espertezas, com as suas artimanhas, para conseguir vencê-lo e tirar o pedido. O negócio é colocar a mão no bolso do cliente. Diferente do vendedor consultor, que ele é confiável, ele escuta muito o cliente, ele busca entender as necessidades, ele encontra alternativas para o cliente, e aí o que acontece? Ele passa a ser uma pessoa confiável, o cliente passa a confiar nele, colocá-lo num patamar de que ele ouve, e às vezes, inclusive, eu conheço, né, vendedores que se tornaram verdadeiros, né, verdadeiros confidentes, né,
O cliente acredita nele cegamente. Por quê? Porque ele passou a ser confiável, né? O vendedor tirador de pedido, ele é um defensor da empresa. O negócio dele é puxar o cliente, tirar o pedido, puxar a brasa para a sardinha dele. Não importa qual o custo disso, mas ele está lá para defender a empresa e tirar o dele. Diferente do consultor, o consultor é um elo de ligação. Ele está no meio do caminho. Ele tem a empresa de um lado e o cliente do outro. E ele trata de fazer o que? A ligação. Ele entende que a empresa precisa de receita e precisa vender, mas ele entende também que o cliente precisa ser satisfeito, ele precisa atender às necessidades do cliente. Então ele faz essa ligação. E isso, logicamente, o torna cada vez mais confiável. O vendedor tirador de pedido é um estressado, né? Já sai de casa, nossa, o que eu vou fazer hoje? Eu preciso vender, eu preciso tirar pedido daquele cara, eu preciso derrubar aquele cara, eu preciso vencer aquele cara. Porque eu preciso, enfim, vocês já sabem como é que isso funciona. E o vendedor consultor é um cara equilibrado. Por quê? Porque ele tem tudo sob controle, né? Ele sabe que os clientes estão confiando nele, ele sabe quais as necessidades do cliente, ele vai buscar o melhor produto, o melhor serviço para o cliente, ele vai encaixar o cliente naquilo que ele tem. E aí, fatalmente, ele vai conseguir vender. A grande chance da taxa de conversão de um cliente, de um consultor, né, um vendedor consultor, ser alta é muito grande. Né? Diferente de um vendedor tirador de pedido, que ele só vai realmente vender se ele conseguir encaixar todas as artimanhas dele no processo de venda e no coração do cliente, tá certo? E venda como causa. O tirador de pedido, a venda dele é a causa. Ele sai de casa para vender, porque essa é a causa dele. Ele tem que vender, ele tem que matar, ele tem que fazer com que o cliente caia na armadilha dele para ele tirar pedido, para ele conseguir vender. E o vendedor consultor? A venda é uma consequência. A venda é uma consequência. Então, ele fez todo o processo certinho, ele orientou o cliente, ele escutou o cliente, ele se tornou uma pessoa confiável, um elo de ligação, ele estava ali ponderando todas as coisas e a consequência é a venda. Logicamente, eu estou falando de uma situação geral, tá? Ninguém vende 100%, não é verdade? Mas o que eu quero dizer aqui é que a chance de você vender, de ter como consequência a venda, é muito maior se você for um vendedor consultor. E um vendedor tirador de pedido, como ele está lá, a causa dele, eu preciso desse dinheiro, eu preciso bater minha meta. Ele vai focar somente na venda, não no processo de venda como um todo. Agora, eu estou dizendo aqui, pessoal, e que não quer dizer que tirar pedido é errado, mas, veja bem, tirar pedido também a partir desse momento que nós estamos vivendo no mercado tem que ser também consequência. Por quê? Porque hoje o cliente tem muita opção. Até as grandes marcas de bebidas, enfim, de produtos de consumo de massa, elas hoje precisam que os seus tiradores de pedidos se tornem consultores. Por quê? Porque agora o cliente tem oportunidades, tem opções. Então, se ele também não for um consultor, nem tirar pedido ele vai conseguir. E o cliente, para o tirador de pedido, é o inimigo a ser vencido. Ele sai lá com um alvo, ele sai de casa, ele sai da empresa com um alvo. Eu tenho que vencer aquele cara, eu tenho que ir lá e fazer qualquer negócio para derrotar aquele inimigo e te vir com um pedido fechado. Né? Enquanto que um consultor, o cliente é a razão de ser dele. Então ele faz tudo para tornar aquele cliente algo que vai levar um relacionamento. Ele vai ter relacionamento com o cliente. Ele não está preocupado em uma venda só, em tirar um pedido só e amanhã vamos lá, sei lá o que vai acontecer. Não, ele quer fidelizar aquele cliente, porque o cliente é a razão de ser dele, a razão de ele trabalhar, de ele ter o salário dele é o cliente. Então ele vai olhar o cliente de uma forma mais adequada, tá certo? E aí, qual o resultado do tirador de pedido?
vender é uma obrigação, é uma maldita amolação. Ele tem que vender porque ele tem que pagar as contas. Ele tem que vender porque o patrão ou o gerente está dizendo, tem que bater meta. E o consultor? O consultor, a venda é uma realização. Ele fala assim, puxa vida, eu faço o que eu gosto, eu desempenho a função que eu escolhi e ainda ganho por isso, ainda ganho um salário e comissão, ou comissão. Ou seja, eu tenho uma remuneração por me realizar. Tá? Então vocês percebem a diferença? Você percebe a diferença entre um vendedor tirador de pedido e um vendedor consultor? Você percebe a diferença? Então é isso que nós queremos ao fim desse treinamento, que você, se ainda não se viu assim, você se veja assim como um consultor, e se você já é, você reforce isso, você fala assim, cara, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa e tenho prazer nisso. Beleza?